Abra sua Bíblia aí no primeiro livro de Samuel, a reflexão que faremos nessa noite a respeito da vida de Davi, algumas lições preciosas mesmo para a nossa vida e que eu creio que nós precisamos sair daqui dessa noite com isso bem fincado mesmo, como alicerce no nosso coração, para que a gente possa ter o nosso entendimento transformado e de alguma forma também possamos impactar aí o lugar onde nós vivemos, enfim. 1 Samuel, capítulo 17, e nós vamos fazer uma longa leitura, tá bom? Então, 1 Samuel, capítulo 17, e nós vamos ler a partir do versículo 8. É uma história bem conhecida, eu sei que você conhece essa história, mas eu gostaria que você colocasse atenção aí na leitura da palavra e naquilo que nós vamos conversar nessa noite. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 9, diz assim a partir do verso 8, diz assim nessa tradução que tenho aqui: Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem essas palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônicos e apavorados com muito medo. Davi era filho de Jessé, o efrateu, de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, ó a quarentena aí, né? Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me algumas garantias de que eles estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com o outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha, para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. O Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grande riqueza a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar este filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que havia comentado e lhe disseram: é isso que caberá ao homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido. Então você sabe e você conhece essa história, mas eu gostaria muito que você permitisse que o Espírito Santo de Deus pudesse falar ao seu coração. Primeira aplicação prática
para você nessa noite, gostaria que você saísse daqui com isso impresso, carimbado, cravado no seu coração, seja responsável. Queridos, em nome de Jesus, seja responsável. Nunca na história deste país precisamos mais de pessoas responsáveis do que estamos precisando neste momento. Gente que assuma a responsabilidade da sua própria vida e das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Me chama a atenção porque Davi é um homem responsável, é um jovem. Preste atenção, Davi ainda é um pequeno jovem. Talvez você pense, pastor, eu sei que o meu filho tem que ser responsável, mas ele ainda é tão novo, pastor. Lá mais para frente eu ensino para ele a respeito da responsabilidade. Não espere que seu filho cresça para que você possa ensiná-lo a ser responsável pela vida dele e pelas coisas também que o cercam. Davi, apesar de novo, já havia aprendido a ser responsável. A gente tem vivido tempos muito difíceis, tempo onde ninguém assume a responsabilidade de nada. Você já viu como é difícil encontrar o culpado de alguma coisa? Certa vez eu li que enquanto existir pastor, padre, psicólogo, ninguém é culpado de nada. A gente vai pôr a culpa em todo mundo. A culpa é do pastor, a culpa é dos meus pais, a culpa é do padre que me orientou dessa forma, a culpa é do psicólogo ou da psicóloga, enfim. Ninguém está afim de assumir a responsabilidade. Mas, meus queridos irmãos, o versículo 20 diz assim, olha, presta atenção que diz o versículo 20. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Olha aqui para mim e presta atenção. Davi era um garoto muito responsável. É a segunda vez que ele vai deixar um rebanho de ovelhas que ele tomava conta. A primeira vez foi quando Samuel visitou a casa dele e ia ungir ele como rei. Mas seu pai e seus irmãos haviam esquecido dele. Eles já estavam quase sentando à mesa para jantar. E Samuel insiste com o pai dele se não tinha outra pessoa, se ele não tinha um outro filho. Então Jessé disse, tem o Davi. Ele é pastor de ovelhas, está cuidando de ovelha lá no pasto. E diz o texto que Davi deixou as ovelhas com alguém, com outro pastor, e foi para casa jantar com os seus pais. Queridos, agora, neste momento, na segunda vez que Davi vai deixar as ovelhas de seus pais, diz o texto que ele deixa as ovelhas com outro pastor. Sabe o que Davi está ensinando para mim e para você? É de que nós precisamos ser responsáveis. Tanta gente tem deixado de ser responsável pelos seus filhos. Quantos pais têm deixado que as mães se responsabilizem pelos seus filhos? Quantos pais têm deixado que o celular seja o responsável pelos seus filhos? E quantos e tantos outros pais têm permitido que o responsável pela criação dos seus filhos, pela educação dos seus filhos, seja a escola? Davi está ensinando para mim e para você que nós precisamos ser responsáveis. E preste atenção, aqui Davi tinha um argumento legítimo. O Davi podia muito bem ter saído às pressas, largado tudo para trás, deixado para trás aquela responsabilidade que ele tinha de cuidar das ovelhas do seu pai, porque afinal de contas, Davi estava indo para uma outra missão. Muitas vezes, meus queridos irmãos, eu e você, não assumimos a responsabilidade, ou abrimos mão daquilo que é a nossa responsabilidade, com este argumento legítimo de que estamos indo cumprir uma outra missão. A gente deixa de terminar o que estávamos fazendo, porque fomos chamados para fazer uma outra coisa, e assim a gente vai se enrolando com um monte de coisa, mas afinal de contas não somos responsáveis por nada, não assumimos a responsabilidade de nada, ninguém tem culpa do que acontece na sua vida, senão você mesmo. Você não pode dizer que o culpado daquilo que você está vivendo é outra pessoa, é você. Diante das escolhas que você precisa fazer. É tão importante ser responsável, que quando Davi está lá no campo de batalha, diante do teu irmão mais velho, o que é que o irmão mais velho de Davi fala para ele? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? O irmão de Davi achava que era um garoto irresponsável. Aquele momento, Davi podia falar, meu Deus do céu, larguei as ovelhas lá sozinhas. O lobo já pegou a metade. Se meu pai tinha um pouquinho de ovelha, agora não tem quase nenhuma. Não, meu irmão, ainda bem que você me lembrou, cara. Estou voltando correndo, valeu. Só tira uma selfie aqui comigo, porque papai quer saber se você está bem. Então, uma selfie rapidão, nós vamos voltar, eu vou voltar correndo. Porque agora que eu me lembrei que eu deixei lá em casa. Não, meus queridos irmãos, nada disso. O Davi estava lá para cumprir uma missão de Deus, mas ele era um garoto responsável. Quando o seu irmão quer pegar ele de surpresa, quer pegar ele ali em má situação, ele fala, relaxa, rapaz, sou um cara responsável.
para estar aqui, eu não abri mão da minha responsabilidade. Preste atenção numa coisa, eu sei que você é um homem. Eu sei que você precisa sair de casa todos os dias para voltar para casa com o sustento da sua casa. Mas, por favor, não se coloque em condições de estar, quem sabe, no trabalho, alguém dizer, como é que estão os seus filhos? Com quem você deixou sua família? E você, de repente, se vê numa situação complicada porque não foi responsável com a sua família. Não espere receber uma ligação da escola dizendo que os seus filhos precisam de uma orientação, porque você não tem sido responsável com a educação dos seus filhos. Davi era um homem responsável. Apesar de jovem, ele assumia as suas responsabilidades. Em nome de Jesus, assuma aquilo que é a sua responsabilidade. Mas há mais que eu gostaria de compartilhar com você. Segunda lição prática para a sua vida. Não se justifique nos outros. Por favor, não se justifique nos outros. A gente tem vivido isso muito nos nossos tempos. Olha só o que diz o versículo 28 até o versículo 30. Diz assim: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Aqui nós temos um irmão raivoso, invejoso, que está dizendo para o Davi, Davi, você é um pirralho, e eu sei que seu coração é mau, eu sei que você está aqui para rir da nossa cara, eu sei que você veio aqui para debochar da gente. Diz o texto que esse irmão está muito irritado com Davi. Não pense você que as palavras foram boas, não pense você que essas palavras dirigidas a Davi estão contornadas, envolvidas de amor e carinho. Não, queridos, este é um homem irritado, 40 dias na guerra, sendo instigado, provocado por um homem, por um outro do exército adversário. E é este homem irritado, longe de casa, 40 dias sem dormir na sua cama, sem mexer no seu videogame, sem tomar Coca-Cola, que está agora diante do Davi dizendo, moleque, você é um menino, o que você está fazendo aqui? Você é mau. Mas preste atenção, não se justifique nos outros. Vê o que o Davi responde. E disse Davi, o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem conversar? Meus queridos, as pessoas não tiram a nossa paciência. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. As pessoas não tiram a nossa paciência. O problema é que nós não desenvolvemos paciência com as pessoas. A gente quer se justificar no outro. Olha, eu fiz isso porque você também, por favor, né? Você passou dos limites. Olha, eu agi dessa forma, a culpa é sua. Por favor, em nome de Jesus, saia daqui nessa noite comprometido com você mesmo, de não se justificar nos outros. Apesar de toda a ira, de toda a raiva do irmão, Davi não devolve na mesma moeda. O Davi disse, o que eu fiz agora? Não é possível que eu não possa nem conversar. Meus queridos, Davi tinha legitimidade para ser grosseiro da mesma forma, para ser rude da mesma forma. E quantas e tantas vezes eu e você não fazemos isso? Porque ela disse uma palavra dura, porque ela foi rígida, nós achamos que também podemos ser duros, e ainda mais duros do que ela. Porque ele foi grosseiro, porque ele não foi delicado com as palavras, você se acha no direito de ser pior do que ele, de ser mais duro que ele, mais rígido que ele. Mas não se justifique nas atitudes dos outros. Apesar de tudo isso, o Davi está dizendo, o que eu fiz agora? Qual que é o problema? Será que eu não posso mais nem perguntar? As pessoas, meus queridos irmãos, fazem o que elas fazem e são o que elas são. Mas isso não te dá o direito de ser igual ou pior do que elas. Quantas e tantas relações estão abaladas, estão destruídas, porque nós estamos sempre nos justificando na atitude do outro. A gente não consegue devolver o ódio com amor. A gente não consegue devolver a raiva com a palavra branda. A gente acha que porque o outro foi bravo. Vê, se você achar que não, olha só como é que é o trânsito de Goiânia. Você não vai ver ninguém que está esbravejando com o outro e, de repente, alguém fazendo coração para ele. Vai em paz, em nome de Jesus, nada disso. Hoje nós viemos para a nossa casa e, de repente, quando nós entramos na rodovia, estávamos na casa da minha irmã,
Um homem começa a abanar assim no outro carro para o nosso carro e fazer sinais e falar um monte de coisa. E a hora falou, ele está bravo contigo, ó. O cara está muito bravo com você, você deve ter feito alguma coisa. Eu falei, mas eu não fiz nada, irmã. Será que aconteceu? Deixa esse homem embora, nervosão. E ele bravo, esbravejou lá e falou. Eu disse, vai em paz. E eu desejo para você o mesmo desejo para mim, em nome de Jesus. Vai com Deus, né? E Samuel falou, que isso, pai? Xingando um palavrão. Eu falei, não, meu filho, o que é isso? Ele desejou amor para mim e deseja amor para ele, vai com Deus. Vê só a nossa dificuldade, meus queridos irmãos, de não nos justificarmos na atitude dos outros. Bom, o trânsito continuou, nós fomos e lá na frente, o homem de novo, falei, vai dar um tiro em mim. E ele, até que a hora falou, parece que ele está falando alguma coisa da frente do nosso carro. Eu disse, será? Aí, de repente, eu cheguei mais perto dele de novo, ele, pelo amor de Deus, o seu capô está aberto. Eu falei, nossa, meu Deus. Parei o carro, o capô estava aberto do carro, quase que negócio sai para cima da gente. Meus queridos irmãos, olha para como as pessoas se relacionam. Você acha que porque o outro chamou a sua atenção, você tem o direito de ser mais rígido, mais duro, mais bravo. Você não pode justificar os seus erros, as suas grosserias, a sua violência na agressividade do outro. No nome de Jesus, assuma a responsabilidade dos seus atos, das suas escolhas, e não se justifique no outro. Mas para a gente terminar, tem uma outra lição preciosa que eu aprendo aqui com o Davi, que é, faça o que tem que ser feito. É interessante, meus queridos irmãos, porque o Davi é este homem que vai e faz o que tem que ser feito. E como nós estamos precisando de pessoas que fazem o que tem que ser feito. Como nós estamos precisando de pessoas que resolvam o problema. Chega de gente que gosta de deixar para depois, gente que empurra com a barriga, gente que vai deixando um problema que era muito pequeno virar um enorme problema. E como, meus queridos irmãos, nós carecemos disso dentro da nossa casa, nós carecemos disso no seio da nossa família, nós carecemos disso muitas vezes no nosso local de trabalho. A gente tem, a cada dia mais, visto e vivenciado com pessoas que estão aprendendo sempre a incrível arte de deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje, de deixar para depois aquilo que pode ser resolvido. O texto diz que esses homens estão há 40 dias, uma quarentena, olhando para o Golias e ouvindo o Golias, enchendo a paciência deles. Eles estão olhando para o Golias e contemplando, diz o texto, a gente não leu essa parte, mas se você quiser ler lá no começo do capítulo 17, diz que esses homens observaram tanto Golias, que eles sabem quanto pesa a armadura de Golias. Eles sabem quanto mede a espada, a ponta da lança. O que Golias tem nos pés, nas mãos. Eles ficaram 40 dias observando aquele problema para ser resolvido. Eu não sei você, mas às vezes acontece comigo. Uma torneira que está pingando e a sua esposa está falando com você tem 6 meses. E você fala, por favor, não precisa ficar me lembrando de 30 e 30 dias, eu vou resolver o problema. A gente vai deixando, vai deixando e vai deixando, e as coisas vão acumulando e vão virando um gigante na nossa vida. O Golias era grande, claro que era. O Golias era forte, ninguém nega isso. Mas para aqueles homens, ele era muito mais. Porque no olhar deles, na mente deles, eles já tinham internalizado que eles não conseguiriam vencer aquele problema. E eles tinham sentado na cadeira dos acomodados. Eles estavam ali para observar. Eles olhavam, avaliavam, mas ei, que parece, e aparece um homem chamado Davi. Mas o Davi não é dessas pessoas que deixa a coisa para lá. Meus queridos, Davi defende as ovelhas do pai dele de leão, de urso. Vai, vê se o Davi pode pensar, aquele leão está vindo, vou ver, não sei, amanhã vejo se eu mexo com ele. Não, depois semana que vem eu vejo esse negócio com esse leão. O leão comia as ovelhas todas. Quando o leão aparecia, o urso aparecia, o Davi tinha que resolver na hora. E agora o Davi está diante de um problema para resolver aquilo que precisava ser feito. O Davi está para fazer. Por favor, em nome de Jesus, saia daqui nessa noite com essa resolução no seu coração. Faça o que tem que ser feito. Não deixa para depois. Não largue as coisas pelo caminho. Agora saiba, quando você se colocar para fazer aquilo que tem que ser feito, há de haver pessoas como o irmão de Davi para dizer, você é um presunçoso. Sabe por que você está fazendo? Porque você é exibido. Porque aqueles que se acomodam, aqueles que procrastinam, aqueles que não gostam de fazer, têm dificuldade de lidar com quem faz. Fala que é exibido, fala que está fazendo para aparecer. Você faz isso para aparecer. Você quer, por favor, não se importe com essas pessoas. Faça o que tem que ser feito. O Davi disse, eu vou lá e resolvo esse problema. Olha o que disse aí
o versículo 37. Diante disso, Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor esteja com você. Não tinha o que fazer. O Saul tentou argumentar com Davi. Meus queridos irmãos, quando se você estivesse no lugar de Davi, me diz qual seria a sua postura, ou como você se comportaria diante da palavra do rei, dizendo, você é um pequeno. Você não consegue, você ainda é jovem. Quem sabe eu e você íamos falar a verdade, Saul. Eu vim aqui só trazer uma marmita para os meus irmãos, eu estou indo embora. Você está com a razão. Eu até que quis resolver. Fica registrado aí que eu me coloquei à disposição, mas é bem verdade que é um problema muito maior do que eu. Quantos, meus queridos irmãos, e aí me coloco eu e você, que às vezes nós estamos olhando para os problemas que estão dentro da nossa casa, dos problemas que estão lá no nosso trabalho, e a gente olha e fala, deixa para lá, eu vou só deixar registrado que de alguma forma eu tentei resolver. Às vezes fazemos isso na nossa relação conjugal. A gente dá sinais de que a gente de repente tentou resolver, porque vai que o outro busca a solução, a gente fala, bem que eu tentei, mas você também é muito difícil, bem que eu tentei, mas você não deixou. Faça o que se tem para fazer. O Davi é um homem comprometido com a solução. Às vezes a gente está buscando muita estratégia, a gente está buscando muitas formas, muitos jeitos, mas o Davi está aqui para dizer para mim e para você, faça o que tem que ser feito. Na memória de Davi, as lembranças de que em nome de Deus ele venceu o urso e leão, não ia ser aquele incircunciso que ia vencê-lo. E ele disse, eu já fiz isso, meu rei, eu já matei urso e leão, o Deus que me livrou da mão do urso e do leão, vai me livrar das mãos deste gigante. Eu vou fazer o que tem que ser feito. No nome de Jesus, que você saia daqui com essa convicção de que é preciso fazer o que tem que ser feito. E de que você não pode justificar as suas atitudes do comportamento do outro, e que você precisa ser responsável no nome de Jesus. Se coloque em pé e vamos orar.